O Evangelho de Marcos capítulo 7. Os fariseus, e alguns dos escribas, que tinham vindo de Jerusalém, reuniram-se com ele. E, quando viram que alguns dos discípulos dele comiam pão com mãos impuras, isto é, sem lavar, repreendiam-lhes. Pois os fariseus, e todos os judeus, mantendo a tradição dos antigos, se não lavarem bastante as mãos, não comem. E, quando voltam da rua, se não se lavarem, não comem, e há muitas outras coisas que se encarregam de guardar, como lavar os copos, as vasilhas, os utensílios de metal, e os leitos. Depois os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não andam conforme a tradição dos antigos, em vez de comerem pão com as mãos sem lavar? E ele lhes respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles, porém, me honram em vão, ensinando como doutrinas mandamentos humanos. Pois vós deixais o mandamento de Deus, e mantendes a tradição humana, como lavar as vasilhas e os copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: vós dispensais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe terá de morrer. Mas vós dizeis: se o homem disser ao pai ou à mãe, tudo o que te puder aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta, então não lhe deixais mais nada fazer por seu pai ou por sua mãe. Assim invalidai-as a palavra de Deus por vossa tradição, que ordenastes, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. E chamando para si toda a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos, e entendei, nada há fora do ser humano que nele entre que o possa contaminar, mas o que dele sai, isso é o que contamina o ser humano. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus deixou a multidão e entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram sobre a parábola. E ele lhes disse: também vós estáis assim sem entendimento? Não entendeis que tudo o que de fora entra no ser humano não o pode contaminar? Pois não entra no seu coração, mas, sim, no ventre, e sai para a privada. Assim, ele declarou como limpas todas as comidas. E dizia: o que sai do ser humano, isso contamina o ser humano. Pois é de dentro do coração humano que vêm os maus pensamentos, os adultérios, os pecados sexuais, os homicídios, os roubos, as ganâncias, as maldades, o engano, a depravação, o olho malicioso, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todos estes males procedem de dentro, e contaminam o ser humano. Jesus levantou-se dali e foi para a região de Tiro e de Sidom. Ele entrou numa casa, e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde se esconder. Pois uma mulher, cuja filhinha tinha um espírito imundo, assim que ouviu falar dele, veio, e prostrou-se a seus pés. Esta mulher era grega, de nacionalidade cirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é bom tomar o pão dos filhos, e lançá-lo aos cachorrinhos. Porém ela lhe respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa, das migalhas que os filhos deixam. Então ele lhe disse: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Quando ela chegou à sua casa, encontrou que o demônio já havia saído, e a filha estava deitada sobre a cama. Então Jesus voltou a sair da região de Tiro e de Sidom, e veio para o mar da Galiléia, por meio da região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que dificilmente falava, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tomando-o em separado da multidão, pôs os seus dedos nos ouvidos dele, cuspiu,
e tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou, e disse: Efatá, isto é, abre-te. Imediatamente os ouvidos dele se abriram, e o que prendia sua língua se soltou, e passou a falar bem. Jesus lhes mandou que a ninguém dissessem, porém, quanto mais lhes mandava, mais divulgavam. E ficavam muito admirados, dizendo: Ele faz tudo bem. Aos surdos faz ouvir, e aos mudos falar. Senhor, ajuda-nos a permanecer fiéis a Ti, mesmo quando aqueles mais próximos a nós rejeitam nosso testemunho. Protege-nos de nos ofendermos quando outros duvidam de Tua obra em nossas vidas. Dá-nos sabedoria para descansar quando necessário e coragem para pregar Teu Evangelho onde quer que nos envies. Que possamos confiar em Tua provisão e poder enquanto avançamos em Teu nome. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.